seja muito bem-vinda ao nosso passo a passo de como fazer o TA artesanal para fazer o seu cordão de tricotinho perfeito. Aqui são os materiais básicos que nós vamos precisar para fazer então o seu TA. Eu recomendo que você faça um TA com uma seringa descartável de medicamento, tá? De 5 ml e também com a seringa de 10 ml. Aqui já tá o nosso tearzinho pronto, tá? Finalizado. E você vê que ele é um pouco mais largo do que essa seringa, tá? Então aqui é uma seringa de 10 ml e essa é uma de 5 ml. Ela me custou aqui algo em torno de R$1,20, R$1,50 aproximadamente, tá? Aqui também a gente vai precisar de fita isolante, tá? Eu comprei então essa pequenininha aqui, me custou R$3,80 e eu gosto de usar a fita isolante porque ela é um pouco elástica, então ajuda a fixar melhor os nossos pregos que vão servir de agulhinhas para a gente tecer o nosso cordão de tricotinho, tá? Sobre os pregos, eu recomendo que você procure na sua cidade prego sem cabeça, tá? O prego sem cabeça vai te ajudar a tecer o ponto sem abrir muito e, consequentemente, o teu cordão vai sair perfeito e com pontos bem fechadinhos. Esse prego aqui, ele é o prego 2x14, que significa que são 2 milímetros de largura por 14 milímetros de comprimento. Mas em algumas cidades você não encontra com essa referência. Ele também é conhecido como prego 14x21. Tá? E caso você não encontre esse prego aqui sem cabeça, você pode utilizar sim um prego comum com cabeça. E aí eu recomendo que você utilize esse daqui ou algum próximo dele, tá? Esse prego aqui é conhecido por 15x15, tá? Vou colocar aqui escrito então para você ver, e também na apostila de materiais para o TA você também encontra tudo escrito, tá? Então ele é conhecido por 15x15 e ele na referência lá, ele tem lá 1,5x15, tá bom? Então podem ser esses dois tipos de pregos. Recomendo que seja prego, tá? É como a gente vai utilizar aqui para então dar o espaço entre os preguinhos, tecer o seu cordão fechadinho e também que essa voltinha aqui, né, da cabecinha dos pregos também não abra demais o seu ponto. Então, recomendo que você utilize esses materiais que eu tô passando aqui pra você. Afinal, eu testei várias formas de fazer tear com vários materiais e essa forma aqui é algo que eu sei que a gente pode padronizar. A mesma seringa que eu compro aqui, de 5 ml, tem a mesma largura da seringa de 5 ml que você vai comprar aí na farmácia, tá? É algo que tem uma medida padrão. Assim como os pregos. Você pode sim usar um prego um pouquinho mais largo, tá? Ou um pouquinho mais fino. Eu só não recomendo que ele seja muito curtinho para que você não tenha dificuldade na hora de prender ele no tubinho da seringa, tá bom? E também que ele também não tenha uma cabeça muito larga para ele não abrir demais o ponto. Ó, se a gente for comparar aqui, esses dois têm basicamente a mesma largura, tá? Esse é sem cabeça e esse é com cabeça e tem praticamente a mesma largura aqui no topo, tá bom? Então, segue essa lista de materiais aqui, porque eu tenho certeza que você vai fazer um cordão de tricotinho perfeito sem maquininha, tá bom? Então vamos lá, como a gente vai fazer o nosso TA? Eu vou aqui descartar a minha agulha, tá? Eu não vou usar essa agulha aqui, então você pode já jogar fora para não correr nenhum risco de acidente em casa. E também eu vou tirar essa parte aqui, ó, que tem essa borrachinha. Não vou precisar, eu vou usar apenas essa parte. Agora, com a ajuda de uma tesoura ou uma faca, da sua preferência, eu vou então cortar, tirar aqui essa parte da ponta da seringa, tá? Pega uma tesoura bem afiada ou uma faca aquecida e aí você vai cortar. Eu vou cortar aqui na altura do número 1, tá? Então você vai só pegar aqui e cortar. Tenta cortar o mais retinho possível, ó. Caiu. E aí você vai ver aqui, ó, que tá um pouquinho tortinho, então eu vou alinhando aqui para cortar o mais retinho possível, tá? Sem deixar nenhuma ranhura, para não ficar prendendo. E aí você vai alinhando aqui até ficar tudo retinho. E aí, ó, prontinho. Tô só tirando aqui essas pontinhas para ficar o mais retinho possível, tá? Ó, faz o teste, coloca aqui para ver se fica em pé. Pronto, ficou em pé, ficou retinho. Maravilha. Não corta muito aqui embaixo para não correr o risco do prego não caber, tá?
E também para você ter apoio, para ter como segurar, tá bom? Então, recomendo que você corte aqui na altura só do número 1 e deixe esse espaço aqui para você segurar, vai ficar mais apoiado, tá bom? Agora, a gente vai pegar a fita isolante. E aqui, então, com a ajuda da fita isolante, eu vou, então, fixar os meus pregos aqui no meu TA. Só uma coisa que eu esqueci de falar, é o valor do prego, né? Eu falei, então, que a seringa custou aqui pra mim R$1,20, né? R$1,50. A minha fita isolante custou 3 e pouquinho, R$3,60, se eu não me engano, R$3,80. E os pregos, eu comprei 10 gramas de prego, equivalente a essa quantidade aqui, e me custou apenas 30 centavos. E eu só vou usar 4 preguinhos, tá? Ainda ficam aqui, ó, outros pregos de sobra para fazer outro TA, tá bom? Então, 30 centavos de prego, R$3,80 da fita e a nossa seringa aqui por R$1,20, tá? Além disso aqui, a gente vai precisar também de cola, tá? Aqui eu vou usar a cola de silicone. Eu gosto de usar a cola de silicone pra fazer o TA, porque quando ela seca, ela vira uma borrachinha, tá? E aí ela ajuda, então, a ter uma espécie de calço no prego para que ele não fique se movimentando, tá? Então, vamos lá, vou te mostrar, então, o passo a passo da montagem agora do nosso TA. Você vai apoiar a seringa de frente pra você e a gente vai posicionar o primeiro prego com a ajuda da cola de silicone. Então, eu vou pegar aqui a minha cola de silicone e eu vou fazer um risquinho aqui na lateral, subindo aqui um pouquinho. E vou fixar o meu prego nesse primeiro risquinho. Vou colocar a minha cola aqui. Eu vou fazer o meu TA com o prego sem cabeça, que é o que eu prefiro, tá? Mas você pode usar também esse com cabeça que eu passei pra você. E aí eu vou colocar o meu prego aqui bem retinho e vou dar a distância assim de 1 centímetro, tá? Vai ser um dedinho só de prego aqui pra fora. Não deixa pouco, tá? Não deixa muito baixo e nem muito alto para que você não tenha dificuldade na hora de fazer o ponto. Então, vou deixar aqui, ó, praticamente 1 centímetro para fora, tá? Deixa aqui retinho. Se você quiser, você pode esperar secar, só que aí vai demorar um pouquinho mais o processo, tá? Eu vou deixar, então, a minha aqui só posicionada. Vou encostar aqui. E aí, agora eu vou pegar a minha fita isolante e vou começar a fixar, então, o meu prego. E aí, a fita isolante, como ela estica um pouco, ela prende com mais força ainda no lugar, tá? Fica mais presinho, mais seguro. Então, vou segurar aqui, ó, retinho. Vou começar colocando a minha fita do outro lado, tá? Pra ela dar logo ficar mais preso aqui do outro lado. Não começo lá pertinho do prego, não. Agora, eu vou esticar ela com bastante força e passo por cima do meu prego, pra ele ficar bem preso. Completo a volta. E aí, ficou assim. Agora, eu vou fixar o meu segundo prego. Não precisa você sair fazendo riscos nem marcações. Você só vai pegar e vai colocar um prego de frente pro outro que você acabou de fixar, tá? Bem retinho, deixando a mesma quantidade de um lado pro outro, tá? Então, eu vou vir aqui com um pouquinho de cola de novo. Agora, pode parecer que essa cola não faz a menor diferença, mas quando ela secar, ela vai fazer uma espécie de calço, como eu falei. E aí, o prego não vai ficar balançando de um lado pro outro, tá? Quando a gente for exercendo a força pra tecer. Então, eu vou colocar aqui o meu prego. Confiro se tá na mesma altura. Tá? Seguro aqui. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou esticar com bastante força aqui a fita pra passar por cima desse prego, tá? Puxo aqui com força e coloco lá pro outro lado. É normal na hora que você passar, ó, você puxou um pouquinho demais ela, o prego veio junto. Então, você empurra o prego lá pro lugar que você quer que fique, ó. E aí, você confere se tá retinho, ó. Aqui tá retinho. E aí, conferindo aqui, tá bem retinho, né? Um prego de frente pro outro, com a mesma distância de um lado pro outro. Eu vou dar uma volta completa com a fita isolante pra ficar bem firme até aqui. Arrumo aqui mais um pouquinho, porque lembra que quando secar essa cola me ajuda, então, a ficar no lugar certo. E confiro a altura, tá? O prego ficar sempre do mesmo tamanho, não deixa um prego mais em cima que o outro, ó. Tá bom? Aqui tem aproximadamente 1 centímetro de preguinho pra cima do TA. Agora, eu vou colocar o meu terceiro prego. E como eu vou fazer isso? Eu vou pegar justamente o meio do caminho desses 2 pregos e vou colocar um terceiro prego aqui, tá? E aí, vai formar uma espécie de triângulo. Meio do caminho dos 2, eu coloco aqui, ó. Tá? Então,
Volto aqui um pouquinho, vou pegar minha cola de silicone, que mais uma vez vai parecer que não é necessária, que tá fazendo a maior bagunça, sujeira, mas que quando ela seca, se você fizer sem a cola de silicone, quando secar, você vai exercer aquela força para tecer, você vai ver que o prego ele vai querendo inclinar para os lados, tá? E aí, quando a gente passa essa fita isolante, por mais que lambuze um pouquinho na hora de produzir, ó, mas quando secar vai fazer toda a diferença, tá? Então é só ter um pouquinho de paciência, só vai fazer isso aqui 2 vezes, né? Com os 2 tamanhos de TA e depois fica tudo feito já. Então, coloco aqui, ó, no meio, de uma forma que eu espalho a cola de um lado e do outro, tá? Então, coloquei aqui, vou conferir a altura, ó, dos pregos, mesma altura. Levantar um pouquinho aqui, pronto. E agora eu vou dar, então, uma volta completa com a minha fita isolante, mais uma vez apertando ela bastante, tá? Então, vou segurar aqui embaixo e dei a volta. Vou firmar ela aqui no meio, ó. Conferir se o prego tá bem no meio. Então, ó, formou o triângulo e tá no meio do caminho dos 2 pregos. Vou finalizar aqui fazendo a volta completa até chegar nele de novo, para ficar bem preso. Então, tudo certo. Limpa aqui o excesso de cola que vai sobrando lá embaixo. Vamos agora fixar o 4º prego aqui. Mais uma vez, um pouquinho de cola. E vamos colocar, então, o último preguinho, que vai ser a nossa agulha aqui, o TA artesanal. Coloquei aqui, ó, no meio do caminho, você nota que ele tá retinho aqui com o outro e forma um quadrado perfeito. Depois que a gente der algumas voltas, a gente vai só ajustando aqui pra que não fique inclinado, tá? Então, ó, dei a volta aqui, arrumo a distância dos pregos. E vou acochar aqui, dar várias voltas para prender bem, tá? E vou começar a descer com a minha fita isolante. Vou dar aqui uma volta para descer, ó. Pronto. Agora eu vou vir aqui e vou comparar se tá no lugar certo, se eu preciso movimentar um pouco o meu prego ou se tá bem dividido, tá? Então aqui, ó, arrumei aqui os preguinhos. E você observa que forma, então, um quadrado perfeito. Aqui, ó, bem no meio, aqui bem no meio e a mesma distância entre os 4 pregos, quando a gente olha assim bem de cima. Agora eu vou continuar descendo a minha fita isolante. Agora, sem movimentar mais os pregos, já tá na posição certa. Eu vou só segurar aqui, ó, e vou dar algumas voltas pra ficar bem firme. Vou descendo. Agora eu vou até o final, só para finalizar. Aperto bem, volto aqui para conferir se continua meu quadradinho aqui perfeito. Enquanto a cola ainda tá molinha lá por dentro, você ainda pode movimentar um pouquinho aqui o prego, tá? Pronto, ó, tá o quadradinho perfeito aqui. Maravilha. Vou cortar a minha fita. E aqui vou finalizar, só fechando. E aqui o meu TA ele já tá pronto, tá? Você pode esperar só um pouquinho pra cola secar e aí o prego não ficar movimentando, tá bom? Mas aqui ele já tá finalizado. Se você quiser dar só uns minutinhos pra ele secar, ótimo. E se você quiser já pode usar assim. Só que eu gosto de deixar um negócio bem legal, bonitinho, tá? Até porque depois que você começa a fazer, você vai querer levar a sua linha, a sua agulha e o seu TA para todo lado para fazer o seu tricotinho. Esse aqui é o TA feito com a seringa de 10 ml e essa aqui, ó, com a seringa de 5 ml, tá? E aí eu recomendo que você faça o TA nos 2 tamanhos, para que você use o TA proporcional à linha que você está utilizando no momento. Então, se você for trabalhar com linhas mais grossas, como é a Amigurumi Soft, ó, que
que ela tem um fio mais largo, eu recomendo que você faça na seringa de 10 ml, que é essa mais larguinha. Se você for trabalhar com linhas mais finas, como a amigurumi, ó, você vê que a linha dela é mais fininha, eu recomendo então que você use o TA de 5 ml, tá? E assim você vai fazer o cordão de tricotinho perfeito, proporcionalmente à espessura do teu fio, tá? Então, ó, aqui vocês viram que eu finalizei o meu tearzinho, né, encapando ele só pra ele ficar assim, bonitinho. E é isso que eu vou mostrar pra vocês agora, como a gente vai fazer pra você sair aí com o seu tear todo lindinho, todo arrumadinho, tá bom? Então, você pode utilizar linhas pra fazer esse processo aqui de embalar. Você pode usar tanto a linha amigurumi ou a linha que você tiver aí, mas se você tiver uma linha, um fio mais grosso, melhor, porque você vai embalar mais fácil, mas dá pra fazer também com a linha amigurumi, tá bom? Aqui eu vou usar a amigurumi soft e eu recomendo que você use uma cor mais escura pra cobrir, tá? Pra encapar o tearzinho, porque conforme você vai ficar manipulando, mesmo que você lave a mão, vai pegar poeira, então acaba sujando um pouco o fio. Então pega uma corzinha assim, um tom mais escuro, tá? Então vamos lá, como a gente vai embalar e deixar o seu tear bem lindo. Eu vou pegar então aqui a pontinha da minha linha, tá? Vou usar essa linha aqui rosinha da Amigurumi Soft e vou usar a minha cola de silicone. Vou começar aqui bem no topinho do meu tear, tá? Vê que eu passei a minha fita isolante, ó, bem no topinho do tear, tá? Pra poder ele ficar assim bem lisinho, não ficar prendendo. E aí eu vou passar e vou começar também aqui bem no topinho. Só que eu vou dar um pequeno espaço para na hora que eu for tecer, eu não ficar puxando essa linha que tá encapada aqui, tá bom? Então primeiro eu vou passar aqui um pouquinho na lateral, tá? E vou espalhar um pouquinho aqui. Pra essa aqui não ficar descendo, tá? Ela ficar firme no lugar. Aqui coloquei, pronto. Vou pegar a ponta do meu fio. Primeiro eu vou colocar ele deitadinho aqui, ó. Deitei, tá? E aí eu vou começar então a dar voltas. Passei um pouquinho de cola, ó, e venho até próximo aqui do topo, tá? Dando só um pequeno espaço. Pego aqui na cola, vou subir um pouquinho, que é pra ficar bem firme no lugar. Pronto. Aí, a partir de agora, ó, quando eu encontrar essa linha que tá deitada, eu vou cruzar com ela e venho pra parte de baixo agora. E vou continuar agora só embalando até o final, tá? Somente isso aqui. Se você quiser, pode colocar a cola só nesse comecinho, tá? Que é pra ele não ficar descendo. Vamos unir aqui um pouquinho, ó, apertar pra não ficar espaço. E aí, eu vou dando aqui as voltas até chegar lá no final. Agora eu já tô aqui, ó, quase finalizando. Olha como ele tá ficando lindo. Agora eu vou colocar mais um pouquinho de cola. Eu só usei cola aqui no começo e vou usar aqui no final. O restante eu embalei bem firme, bem acochadinho. Então, não teve necessidade de ficar usando cola. Vou colocar só agora aqui no finalzinho. Vou colocar aqui. Vou continuar embalando. Bem firme, bem próximo um do outro, ó. E aí, agora eu vou cortar, ó, já tá bem no finalzinho aqui, onde eu passei minha cola, eu vou cortar aqui com a ajuda da tesoura.
E aí eu vou pegar a minha tesoura e vou empurrar aqui para que ele fique bem coladinho no fundo, tá? Foi onde eu passei a minha cola, então ele vai ficar bem firme, não vai soltar. Tô empurrando aqui para debaixo da última volta que eu dei. E pronto. Vou deixar secar. E é assim que ficou o nosso tearzinho, ficou um mimo. Prontinho, então aqui tá pronto o seu tear artesanal para fazer o cordão de tricotinho perfeito e sair aí com o seu kit, a sua linha, a sua agulha e o seu tear para cima e para baixo, fazendo muito cordão de tricotinho perfeito, tá? Lembrando mais uma vez que o tear de 5 ml são para as linhas com a espessura mais fina, tá? Espessuras mais grossas, como é o caso aqui da Amigurumi Soft, eu recomendo então que você faça com tear de 10 ml e aqui mais uma vez a diferença, tá? Então faz os dois teares dos dois tamanhos para que você já tenha disponível aí conforme você for precisando, conforme você vai utilizando outras linhas. Seguindo essas recomendações, eu tenho certeza que você vai fazer o cordão de tricotinho perfeito. E agora, logo mais, a gente vai aprender então o como usar. Vamos aprender como fazer o cordão de tricotinho com esse tearzinho que ficou um mimo, ficou um charme. Muito lindo, né? Então agora vamos colocar a mão na massa e usar o nosso tear. Vamos lá? Então agora nós vamos aprender como fazer o cordão de tricotinho perfeito utilizando o nosso tear artesanal. Lembrando que eu vou utilizar o tear proporcional ao fio que eu vou trabalhar. Aqui eu vou usar o meu fio Amigurumi, tá? E ele tem essa espessura aqui mais fina, né? Então eu vou usar o meu tear de 5 ml. Se por acaso eu for trabalhar com fios de espessura mais larga, como é o caso do fio Amigurumi Soft, tá? Ó, que ele é um fio que visivelmente ele é mais largo que o fio Amigurumi, ele é bem mais fofinho. Então eu recomendo que você trabalhe com o tear de 10 ml, tá? Só para ver aqui a diferença. Faz os dois, tá? Para que sempre que você tiver aí precisando trabalhar com fio diferente, você ter os dois prontos já, tá bom? Então aqui vou utilizar o meu fio Amigurumi, então vou fazer com o meu tear da seringa de 5 ml. Primeiro ponto, nós vamos precisar de uma agulha de crochê, para que a gente possa, então, usar ela como uma ferramenta para ajudar a tecer no nosso cordão. Você vai observar que os pregos aqui fazem a função das agulhas lá na maquininha, tá? Então, vai ser muito útil você aprender com tear para você entender a logística da máquina, como a máquina funciona. E você não vai precisar saber crochê, porque a agulha de crochê aqui, no caso, ela é uma ferramenta só para auxiliar, então, nesse ato de tecer. Você não precisa saber crochê, então, para produzir, tá? Então, vamos lá. Primeiro, você vai pegar aqui a ponta do seu fio, tá? Você vai pegar uma quantidade que caiba na palma da sua mão, nos dedos, tá? E que passe um pouquinho, que seja maior do que o tamanho do tear. Então, aqui, ó, vou deixar essa pontinha aqui de sobra. E eu vou segurar dessa maneira, passando na frente dos meus 4 dedos. E agora eu vou passar por dentro do meu indicador. Então, vai ficar assim, tá? E agora, eu vou pegar a minha agulha de crochê, vou segurar dessa maneira aqui. Vou pegar a agulha de crochê, vou apontar ela com o meu ganchinho pra mim, tá? E vou entrar com a minha agulha de fora pra dentro, tá? Então, eu vou entrar da minha esquerda pra minha direita, por baixo do meu fio. Vou fazer esse movimento, ok? A partir de agora, eu vou girar a minha agulha até ela apontar pra frente, ficar de costas pra mim, tá? E aí, você vai observar que fez um na minha agulha, tá bom? Agora eu vou recuar um pouco, vou pegar o meu ganchinho da minha agulha de crochê e vou por baixo da minha linha que tá no meu dedo indicador. Vou agora pescar essa minha linha e passar por dentro dessa argolinha aqui que tá na minha agulha. Então, você pode segurar aqui no cantinho para dar uma firmeza e vou pescar e passar aqui por dentro com o meu ganchinho. E vou voltar a ficar só com uma casinha na minha agulha. Vou puxar aqui um pouco, ó, para que esse nó fique bem firme. E esse é um nó corrediço, que é o que a gente vai utilizar, então, para começar no nosso tear.
tá? Vai ser o único pontinho de crochê que nós vamos precisar aqui para fazer o nosso teazinho, tá? Vou pegar então essa ponta de linha, eu vou passar por dentro do meu tear até sair lá do outro lado. Saiu. E agora eu vou encaixar então essa minha casinha dentro de algum desses preguinhos, tá? Que vão ser equivalente às minhas agulhas, lá da maquininha. Agora, eu não vou acochar muito, tá? Deixei ele um pouquinho assim, frouxinho. Vou pegar a minha linha e vou começar então a dar voltas nos meus pregos para começar a tecer. Se você é canhota, tá? Você pode fazer no sentido anti-horário, que seria então contra o relógio. Se você não é canhota, né, você vai fazer no sentido horário, então no sentido do relógio. O relógio ele vem de cima para baixo e depois ele sobe, tá? E aí qual vai ser o movimento? Eu vou pegar a minha linha, vou pro próximo prego, no caso eu não sou canhota, vou pro próximo prego, por dentro do prego, dou a volta por fora dele, faço um E nele e venho pro próximo prego, tá? Mais uma vez, eu vou dar a volta por fora do meu prego, vou pro próximo, por dentro do próximo, e faço um E novamente. E agora, a última vez, dou a volta no meu prego, vou pro próximo prego, mas como ele é o último, agora eu vou por fora. E assim, demos a nossa primeira volta no nosso tear. Lembrando que se você for canhota, você faz um movimento no sentido contrário do que eu fiz aqui, e vai tecer então com a outra mão. Você pode testar para ver se vai ficar mais confortável para você. Combinado? Outra coisa, antes de você fazer esse movimento aqui, eu esqueci de falar lá no comecinho. Verifica se os seus pregos estão limpinhos, tá? Se não tem nenhum sinal de ferrugem. Se tiver, você limpa um pouquinho com pano seco, com uma esponja de aço, para que não suje o seu cordão na hora de tecer. E se por acaso, com o passar do tempo, o seu prego ficar velho, faz um tear novo, afinal de contas, o preço é bem baixo, tá? Mas acredito que antes que ele fique velhinho, você já vai ter vendido muito tricotinho e já vai ter comprado a tua máquina, tá bom? Então vamos lá. Cheguei no meu último prego, né? E agora eu vou passar a minha linha, ao invés de continuar passando por dentro do prego, agora eu vou por fora. E voltei pro meu primeiro prego, onde estava a minha primeira casinha. Lembrando que a minha linha, ela vai sempre ficar por cima da casinha que já está no prego. Nunca vai ficar por baixo, tá? Sempre vai ficar por cima da casinha que já está no prego. Agora, eu vou passar em cima da próxima casinha, só para ficar um pouco firme para segurar. Mas eu vou estar sempre trabalhando no primeiro prego que tem duas casinhas. Se esse daqui só tem uma casinha, o prego que eu vou trabalhar é no que tem duas, tá? E qual vai ser o movimento? Eu vou pegar a minha agulha de crochê, eu vou entrar entre essas duas voltinhas que estão no meu prego, vou entrar, fisgar essa voltinha de baixo, ó, entrei nela, e eu vou passar por cima dessa linha que está no meu prego e por cima da cabeça do prego, até ficar somente uma voltinha no meu prego. Esse primeiro ponto pode ficar mais acochadinho, mas não tem problema, vai devagarzinho que você vai conseguir. Ó, e aí fica com apenas uma voltinha no meu prego. Agora eu vou para a próxima. Aqui só tem um, então o próximo prego que eu vou trabalhar é esse aqui, que tem dois, tá? Então, ó, eu vou entrar na voltinha de baixo e vou passar por cima da cabeça do prego. Sempre ficando com uma voltinha no meu prego. E assim por diante, nunca por baixo da voltinha que já está no prego, é sempre por cima da voltinha que já está no prego, tá? E vou continuar esse movimento, ó. Entrei na casinha de baixo, passo por cima e por cima da cabeça do prego. Vou de novo para cima da casinha que já está no prego, vou entrar nela, passar por cima da linha e por cima do prego. De novo, por cima da casinha que já está no prego, entro, passo por cima da linha e por cima da cabeça do prego. E agora eu já dei a minha primeira volta e é assim que vai ficando, vai formando quadradinhos cada vez mais fechadinhos, tá? E vai ser somente esse movimento que você vai fazer por todo o tear, tá? Até você ter a quantidade de cordão que você precisa. No começo, a velocidade vai ser lenta, isso é normal, até você se adaptar. Mas com o passar do tempo e com a prática, você vai fazer cada vez mais rápido. E aí não se preocupe em deixar as casinhas, o pontinho muito acochado, não. Você pode fazer um pontinho folgado,
porque o TA ele já faz justamente, já tem um espaço certinho para que os pontos saiam bem fechados, tá? Só também não deixa muito folgado. Aqui eu tô mantendo a minha linha um pouco tensionada, ó, segurando com os meus dedos, tá? A linha não fica totalmente frouxa, folgada, mas você não precisa fazer com força, tá? Não é pra você sentir dor na mão. Aqui é um movimento bem leve, tá? Dri, e se eu perder ponto? Ó, se por acaso você tá fazendo aqui e as duas linhas vieram juntas sem querer, vamos lá. Ah, Adri, e agora? O que eu faço aqui? Calma, solta aqui a linha não tá presa, né? No ponto anterior, vai ficar sempre uma casinha. Então, você pega essa casinha aqui que soltou, você vai encaixar ela de novo. Encaixou? Pronto. Você vai continuar tecendo agora normalmente. Como é que eu vou continuar? Se você tá fazendo no sentido horário, vai ser sempre na próxima agulha, na próxima casinha à sua esquerda, tá? Então, vou pra cima da minha casinha e continuo tecendo normalmente. E aí, Dri, e se eu perder, e se por acaso eu esquecer de um ponto, esquecer de fazer ele e partir pro próximo? Sei lá, você se distraiu aí, pulou o ponto, fez só o seguinte, ó, continuou aqui duplicado. E aí, continuou fazendo normalmente. Cheguei aqui, ó, só tem um, né? Passei por cima, fiquei só com um. Quando eu cheguei aqui, tinha 3. E agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que desmanchar? Não precisa. Você vai soltar essa linha aqui. Você vai primeiro entrar entre os dois que já estão lá. Vai pegar o de baixo, vai tecer. Agora, ficou só com um? Continua normalmente. No caso, vai fazer 2 vezes no mesmo lugar, né? Pra compensar a ausência do ponto anterior. E aí, continua normalmente até chegar no tamanho do cordão que você precisa, tá? Agora eu vou acelerar só um pouquinho aqui o processo para que você veja o resultado final, tá? Como realmente vai fazer um cordãozinho de tricotinho perfeito. Outra coisa muito importante, você não precisa de peso no TA, tá? Você não precisa colocar peso aqui embaixo, é um peso desnecessário, o próprio movimento de tecer aqui vai fazer o seu cordão ir descendo até sair aqui do outro lado, tá? Em momento nenhum eu vou precisar puxar para poder ele descer, diferente da maquininha, tá? Então eu vou só tecendo aqui normalmente, vou fazer um pouquinho aqui e volto já já para mostrar para você quando ele já estiver aqui maiorzinho, tá bom? Prontinho, ó. Coisa de 1 minutinho aqui, eu fiz um pouquinho de cordão, ele já tá saindo aqui embaixo. E aí, eu quero agora te mostrar uma coisa. Esse cordão de tricotinho aqui, ele foi feito na maquininha, ó. Tanto que ele tá um pouquinho enroscado, porque na maquininha ela acaba enroscando um pouco na hora de produzir, ó. Mas aqui tá um cordão de tricotinho feito na maquininha, pontinho perfeito, bem fechadinho, ó, e na mesma cor. Nota que tá diferente, né? Esse ponto aqui tá estranho, parece que nem é o mesmo ponto. Lembra que eu falei pra você que não precisa de peso, você não precisa ficar puxando. Então, se você não ficar puxando, ele vai descer aqui o cordãozinho com esse ponto aqui. E o que você vai fazer? Você vai segurar na ponta da linha e vai puxar, e assim, ó, o ponto ele fecha e se forma, então, um pontinho do tricotinho. Então, volta e meia vai dando uns puxõezinhos aí pra você ver o tamanho real do cordão que tá se formando, tá? E pra ele fechar o ponto. E agora você vê, ó, que ele fica tão fechadinho quanto o da maquininha, talvez até mais fechadinho que o da maquininha. E é um cordão de tricotinho perfeito, sem falha nenhuma, com os pontos totalmente proporcionais, do mesmo tamanho em todos os lados. Tá? Essa aqui é a forma mais barata de você começar já a fazer um cordão muito bom, de qualidade, tá? Que não vai fazer diferença nenhuma de um cordão feito numa maquininha, tá bom? Então, esse é o passo a passo para você executar, fazer o seu cordão. Agora, se por acaso, né, você quer parar, Adriana, eu sei que eu preciso fazer aqui uma quantidade maior, mas eu preciso parar por algum motivo, você pode só soltar, tá? Porque a casinha, ela tá presa aqui, ó. Tá tudo presinho, então não tem problema nenhum. Coloca aqui o seu tear junto com a sua linha em agulha e a tesoura na sua necessaire e vai pra cima e pra baixo aí fazendo o seu cordão de tricotinho, tá? Leva pra consulta, leva pra fila do banco, enfim, onde você quiser, tiver um tempo livre aí pra fazer o seu cordão, leva na necessaire, então, pra fazer, aproveitar o tempo, tá? Mas, vamos lá. Precisei, então, tirar para ver se eu já tô com a quantidade que eu preciso. Como eu tiro aqui do meu TA? Eu vou começar pela casinha que tá saindo a minha agulha.
eu vou abrir um pouco essa casinha, ó. E aí agora eu vou voltar abrindo as outras um pouquinho, tá? Vou fazendo isso, só pra ela ficar um pouco folgadinha, não ter perigo de perder esse ponto. E agora eu vou só tirar dos meus preguinhos, tá? Tirei, vai ficar assim, 4 casinhas, vou só diminuir um pouco esse tamanho aqui. E aí, para não perder o ponto, você pode só fazer um meio arremate, só para não perder. Você vai pegar a agulha de crochê, vai entrar nas 4 casinhas a partir da casinha que tá saindo a linha e vai entrar nas outras, em todas as 4. Vai ficar dessa forma aqui, ó. As 4 casinhas na agulha. Agora eu vou só pegar um pouquinho dessa linha aqui e vou passar por dentro dessas 4 casinhas até sair lá do outro lado. Vai bem devagarzinho que ela vai sair, ó, tá? Aí aqui eu posso deixar assim no E, tá? Se você quiser por algum acaso deixar ela guardada assim. Ou você pode cortar aqui, puxar por completo e deixar guardado, tá? Vamos supor que já é o tamanho de cordão que você precisa, você pode deixar guardado dessa maneira. Vai utilizando o cordão normalmente e depois faz o arremate final. Aqui é só para não perder o pontinho e o cordão não ficar se desfazendo, tá? Então, é dessa forma que nós vamos fazer o nosso cordãozinho de tricotinho perfeito, utilizando o nosso TA artesanal. Bom, agora eu voltei aqui com o meu TA para te mostrar como a gente vai então fazer um cordão de tricotinho no nosso TAzinho com 2 cores. Eu voltei com o meu cordão para cá e tô deixando então a pontinha pro meu lado para fazer então no sentido horário, tá? Vou pegar aqui esse cordão que eu cortei, vou pegar a próxima cor que eu vou utilizar, que aqui vai ser o meu rosinha claro. Vou unir as 2 cores, tá? Que eu vou precisar então do cordão. Você pode dar o nozinho tanto aqui no finalzinho, que eu tenho um tamanho de cordão bom, ou já logo aqui próximo, se você já tiver com a quantidade que você precisa aqui. Então eu vou pegar aqui e vou dar um nó próximo, tá? Junta essas 2 pontas, dá uma volta aqui com as 2 pontas no dedo indicador, dessa forma aqui, ó. Tem uma espécie de E aqui no meu dedo, tá? Agora eu vou passar por dentro e dar um nozinho com essas 2 pontas, tá? É um nó simples, aqui não vai ter muita diferença, a diferença vai ser na hora de tecer, tá? Aí, aqui você vai dar o nó mais firme possível, puxa os 2 fios, ó, pra fechar bem esse nó, puxa aqui de um lado, puxa aqui do outro, pra esse nó ficar bem fechadinho, ó, bem acochado, certo? E agora eu vou cortar aqui esse excesso. E eu vou continuar tecendo normalmente. Como é que eu vou tecer? Por cima da minha casinha, tá? Pego aqui a minha agulha e vou continuar tecendo. Por cima da minha casinha, pego a minha agulha, vou tecer. Aqui, ó, o nó tá bem aqui em cima do prego, né? Então, eu vou só puxar aqui um pouquinho, ó, por cima, continuo tecendo. Pronto. A partir de agora eu já tô com rosa. E aí eu vou só, normalmente, por cima da minha casinha e vou continuar tecendo normalmente. Eu vou só fazer com que esse nó fique com esse fiapinho pra dentro, tá? Então, só puxei um pouquinho aqui. E vou tecer normalmente. Aqui eu já encontro 2 rosas, ó. Pode ser que o ponto aqui fique um pouquinho acochado, então você vai só com um pouquinho de calma. Então, aqui, ó, vou só por cima. Puxo mais uma vez o nozinho pra ficar pra dentro e continuo. Aqui já tô também com 2 rosas, com 2 rosas. E cada vez mais esse nozinho vai descer e vai ficar escondidinho, tá? Aqui você vai continuar normalmente com a cor que você precisar, só repetindo essa técnica. Vou fazer mais um pouquinho aqui, só para mostrar como vai ficar. Tá vendo que esse nozinho ele vai ficando em pé, né? Ele vai entrando, ó, e vai ficando em pé lá dentro. Porque o nó tá bem escondido no meio, aí as 2 pontinhas de linha vão ficando bem em pezinhas. Vou fazer aqui um pouquinho e volto então para mostrar como vai ficando.
Prontinho, ó, aqui eu já fiz um pouquinho. Posso aqui cortar um pouco dessa minha linha. Vou fazer só até essa minha linha sumir aqui, tá? E aí eu vou tirar do meu TA, então, pra gente ver como ficou a emenda, tá bom? Sempre tecendo normalmente, até chegar na quantidade que você precisa. Ó, aqui já começou a sumir o meu cordãozinho. Vou fazer só mais um pouco. E pronto. Vou tirar do meu preguinho. Pronto. E agora eu vou só puxar pra fechar o meu ponto que eu tava fazendo, ó. E eu dou uma balançadinha. E assim fica a minha emenda. Cordãozinho, então, de 2 cores, feito com o TA artesanal.